Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sandro Sobrinho. Estamos aqui no canal Espírita da Renovação. Iniciando hoje mais um quadro de estudo para nós aqui no canal. O quadro SEB, Chave Espírita da Bíblia. Chegou para mim um trabalho muito bem feito do meu querido amigo, professor José Reis Chaves. O Chaves é um dos maiores biblistas espíritas do Brasil. Eu tive a alegria de ele prefaciar o meu livro Fé e Razão, Descobrindo o Sentido da Vida, pela editora Chico Xavier. E o Chaves está lançando agora a tradução do Novo Testamento, publicado pela editora Chico Xavier. Então, é o Novo Testamento, traduzido por um especialista espírita, um biblista, e muito bom que no início do Novo Testamento ele colocou diversas colunas do jornal O Tempo de Belo Horizonte, ele escreve para o Tempo, colunas espíritas e estudando a Bíblia, sobre temas da Bíblia. Então, quem adquirir esse trabalho, além de adquirir o Novo Testamento, a tradução do Novo Testamento por uma editora espírita, a editora Chico Xavier, vai ter aí as diversas colunas, muitas matérias escritas pelo jornalista e biblista espírita José Reis Chaves. Maravilhoso trabalho, Chaves, já estou lendo e parabéns, Deus te abençoe. E a partir desse trabalho nós vamos iniciar esse quadro aqui, Chave Espírita da Bíblia, no canal. E por que esse título, Chave Espírita da Bíblia? Antes de contatar o Espiritismo, eu nasci em lar católico e fui ler a Bíblia. E quanto mais eu lia, mais confuso eu ficava, porque faltava um entendimento maior para compreender os diversos livros da Bíblia. O tempo passou e eu contatei a codificação espírita e, através do Espiritismo, eu vim entender em profundidade a Bíblia. Até lançaremos em breve um livro sobre a Bíblia, o livro A Ditadura da Bíblia. Então, o Espiritismo configura para nós essa chave de interpretação, de análise segura e racional, análise racional da Bíblia. Porque a Bíblia é cheia de alegorias, de mitos. O próprio Jesus disse que enviaria o Consolador que relembraria a mensagem dele, restauraria e ampliaria. Então o Espiritismo chega para decodificar. E Jesus falou em João, no capítulo 16, que o Consolador viria falar diretamente a respeito do Pai. Não seria mais por alegorias, porque ele não pôde dizer tudo. Jesus disse: tem ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, o advogado, o conselheiro, relembrará tudo o que eu disse e dirá novas coisas, que é a missão do Espiritismo. Então, o Espiritismo é a grande chave para nós de entendimento da mensagem de Jesus e do entendimento de toda a Bíblia, como um livro repleto de história, de mitos, de elementos muito ricos, de uma mensagem espiritual importante. Então, nós estamos inaugurando aqui. Eu quero iniciar lendo uma das matérias do Chaves, Entendendo a Fé Raciocinada Cristã Espírita. E você, seja católico, evangélico, espírita, você que está chegando à doutrina espírita e tem já uma base bíblica e quer entender a doutrina espírita, quer entender a ligação entre espiritismo e Bíblia, você que tem dúvidas, tem tanto questionamento, a Bíblia é tão usada para condenar o espiritismo, envie-nos pergunta. Pode colocar nos comentários que eu abordarei aqui nesse quadro da SEB, da Chave Espírita da Bíblia, respondendo, estudando com você, ok? Fique muito à vontade. Ou então para o nosso WhatsApp, 329
8455-3383. Se inscreva aí, vamos estudar. Não importa a sua religião, o seu rótulo, seja um estudioso, né, do caminho espiritual, que é o que vale, né? O rótulo vale muito pouco, né? Então Chaves escreve: inspirou-me para fazer esta matéria o comentário de um leitor da minha coluna Fomos criados de graça, mas a salvação não, de 3/5/2021, no portal do Diário Tempo de Belo Horizonte. Tal comentarista disse que eu deveria criar uma nova religião, a da razão, e deixar o cristianismo em paz. Nem tudo que digo foi dito por Kardec, mas está de acordo com ele e a Bíblia. Essa religião da razão, ou de fé raciocinada, já existe e é cristã, ou seja, o Espiritismo. Sabemos que alguém vai dizer, com base em teólogos radicais, que o Espiritismo não é cristão, mas isso é uma questão de opinião que já venceu. Não há mesmo, pois, necessidade de se criar outra. Aliás, o Espiritismo é também filosofia e ciência, e ele é religião só no sentido de moral. E qual moral? A que está no Evangelho do maior de todos os grandes mestres que já se encarnaram em nosso planeta Terra, isto é, Jesus Cristo. E Kardec, o bom senso encarnado, foi muito feliz em dizer o que é o Espiritismo em sentido de religião, e definiu quem é espírita, afirmando que é aquele que se esforça para praticar o bem. E para completar o que definiu, disse a sua famosa frase: fora da caridade não há salvação, a qual sintetiza tudo o que ensina o cristianismo. E é por isso e outros fatores de peso que o Espiritismo se considera o consolador prometido pelo Mestre Maior. Há uma diferença grande entre professar uma religião e praticá-la. Quem professa uma é teísta, crê em Deus, aceita a teologia, a sua escritura e doutrina e rituais dela. Inclusive, o Espiritismo se considera a terceira revelação, que nada mais é do que o aprofundamento da segunda revelação, a cristã, procurando entendê-la melhor, pois o próprio Jesus afirmou que não disse tudo, pois no tempo dele as pessoas ainda eram pouco evoluídas e não podiam entender certas coisas, que a partir da fundação do Espiritismo, codificado por Kardec, segunda metade do século XIX, com o avanço das descobertas científicas, as pessoas mais evoluídas já podem entendê-las melhor. E existe o deísta, que crê na existência de Deus, mas não tem nenhuma religião, ou segue uma somente em parte, isto é, aceita os rituais tradicionais praticados por sua família, como o batizado, o casamento, etc. E como dissemos, há uma grande diferença entre professar e praticar uma religião. E infelizmente a maioria dos cristãos professa a sua religião, mas não a praticam, transformando o cristianismo em correntes religiosas que pouco contribuem com o progresso moral dos seus adeptos. E exatamente porque o Espiritismo é uma religião de fé raciocinada, é que ele procura praticar o verdadeiro cristianismo, que é o do amor incondicional e irrestrito. E quanto a ele ser o Consolador prometido, é que Jesus disse que o Consolador nos faria lembrar de todas as palavras dele. Há uma tradição que diz que o fenômeno de Pentecoste é o Consolador prometido, mas ele simplesmente nos lembra dos fenômenos mediúnicos ou pneumáticos envolvendo Jesus e seus apóstolos, mas não nos lembra de todas as palavras proferidas por Jesus. Já a doutrina espírita, com as obras da sua codificação, nos lembra de todas elas e de modo racional e bem claro. E, no entanto, Pentecoste, além de não nos lembrar de todas as palavras de Jesus, não nos lembra uma sequer, pois nada foi dito nesse fenômeno mediúnico bíblico, o que nos faz crer mais ainda que a doutrina dos Espíritos é mesmo o Consolador prometido. Ou alguém afirma que Jesus não sabia o que disse ou mentiu para nós? Muito bem. Eu vejo que Pentecoste foi a manifestação dos Espíritos, mas 50 dias após a ressurreição, né? Então ainda não era o tempo de dizer coisas novas, porque a geração era a mesma do tempo de Jesus, era aquela geração que não estava preparada ainda. Mas no século XIX, após o avanço da ciência, a evolução intelecto-moral,
os espíritos superiores, em nome do Cristo, puderam se manifestar e trazer o conhecimento espírita, essa chave de entendimento da vida profunda e da vida espiritual. Então, abrimos aqui o nosso quadro Chave Espírita da Bíblia. Mande sua pergunta, participa, diga o que você acha. Às vezes a gente é tão quietinho para manifestar opiniões sobre as questões espirituais. A gente tem muita empolgação com as coisas do mundo, mas com as coisas espirituais a gente não tem aquela empolgação. A gente vibra com o jogo de futebol, com o nosso time, a gente torce, a gente vibra com a política, tudo é bom. Mas e com as coisas espirituais, o nosso coração já vibra? Vamos prestigie o canal, nos apoie. Todo o trabalho espiritual, o mundo precisa de fogo espiritual, de conhecimento espiritual, independente de rótulo, que os rótulos não têm valor, mas desse fervor, de alegria das coisas espirituais que pouca gente tem. A fé no mundo está pouca, mas depende de cada um acender essa chama da fé. Compartilhe este vídeo, um dia de luz para você. Acompanhe aqui o canal, traremos muitas chaves espíritas da Bíblia. Muita paz.